O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Acompanhe o estudo de hoje e vamos entender mais sobre este belo tema, a criação do ser humano. Agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, mas eu pensei aqui, estamos terminando mais uma semana. O cérebro é coisa impressionante, né? Você fala um negócio, pensou outro aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você, estudando nessa temporada a revista Esperança, eu creio, princípios que são importantes para a nossa vida. Quero dizer para você que é um privilégio poder compartilhar mensagens da palavra, da Bíblia. E nessa temporada, estudar histórias, descrições bíblicas, porque nosso desejo é que a gente leia a Bíblia cada vez mais, né? Eu já falei aqui em algum momento, tudo bem a gente usar às vezes a Bíblia como uma caixinha de promessa, né? Eu já falei, eu tenho até lá em casa a caixinha de promessa, um texto, mas você sabe que a gente compreende o texto bíblico quando a gente mergulha no texto bíblico. E ontem nós estudamos um pouco a belíssima descrição da semana da criação. Em 7 dias o Senhor criou, 6 dias Ele criou todas as coisas, no 7º dia Ele descansou. Como cada detalhe, de forma intencional, colocado no momento certo, para que no outro dia aquilo que precisava ser criado dependesse do que foi criado, é o Deus que tem uma intenção. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esse objetivo do Senhor ao criar o ser humano, a maravilha que nós somos, o objetivo que o Senhor tinha, como nós somos uma intenção, nossa vida tem um propósito. Por isso, fica comigo, vamos estudar juntos a palavra de Deus. Eu quero te motivar a pedir sua revista Esperança. Ligue agora 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. E quero lembrar que a gente tem, nessa temporada, uma campanha especial, um desafio, né? Não é uma campanha, é um desafio. Qual é esse desafio? Você já teve vontade de um dia estar aqui na TV Novo Tempo? Quem sabe conhecer os estúdios, né? Tirar foto aqui com a gente vai ficar feliz. E eu quero te dizer que isso pode acontecer. Como? Primeiro, você precisa pedir a revista Esperança, beleza? Aí você liga, o 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone para você ligar, tá? Se você ainda não pediu a sua, você pede a sua revista. E nossa equipe vai estar pronta aí para te atender, tá? Segundo, lembrando que você também pode baixar pela nossa versão digital através do nosso site. É o novotempo.com/escola bíblica, tá? Agora, vamos lá. Olha só. Na parte final, então, a primeira etapa foi qual? Você ligou, você pediu a revista, tá? Ou você baixou o seu PDF aí. Segunda etapa, na parte final, vou para essa câmera aqui agora e vou virar para essa. Na parte final de cada revista, ou dessa revista, nós temos aqui um questionário. Você vai preencher o questionário, são 3 perguntas objetivas, tá? De todas as lições, tá? Todas, e aí você vai enviar para a gente, você preenche, tá? E você envia para a gente para você receber o seu certificado, tá? Tá aqui o endereço que você vai enviar, tá? Tá aqui, olha aqui. Você preencheu, enviou, tá? Preencheu todos. E aí vem o terceiro passo. Então, primeiro pediu a revista, acompanhou o programa, preencheu. E agora o terceiro passo, você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp. É o WhatsApp do Escola Bíblica. Então, salva o número aí. Está aqui, está aparecendo. Se quiser tirar uma fotinha aqui, aqui o número aqui, 1298109 1268. 129
8109-1268. E nesse WhatsApp, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para a gente respondendo a seguinte pergunta: o que eu aprendi com a revista Eu Creio? Eu aprendi que a semana da criação foi realizada em 6 dias e no 7º o Senhor descansou e eu sou uma intenção de Deus. Estou dando a minha resposta aqui, tá? Você pode responder de coração, poucas palavras, aquilo que você aprendeu com a revista. Combinado? Mandou a sua frase para o nosso WhatsApp, tá? E a frase mais criativa, daí a gente vai escolher. A gente vai escolher. E o que vai acontecer? Nós vamos convidar você para você receber o seu certificado aqui no estúdio, no programa Escola Bíblica. Vai passar um dia com a gente. Nós vamos trazer você de onde você estiver. Deu para entender? Então vamos lá, revisando. Primeiro, pediu sua revista pelo 0 operadora 12 21 27 31 21, tá? Segundo, você vai acompanhar o programa, preencher e enviar para a gente todos os seus questionários. E agora, esse foi o segundo passo. E o terceiro, vai mandar para o WhatsApp do programa a frase: o que você aprendeu com a revista Eu Creio. É o 12981091268. Não é sorteio, é a chance de você conhecer a Novo Tempo estudando a Bíblia aqui no Escola Bíblica. Tá claro? Tá claro? Deu para entender? Deu para entender? Vou repetir amanhã. Amanhã não, né? Porque amanhã é sexta, mas segunda, tá? Segunda eu repito. E que eu quero conhecer você. Quero. Vamos tomar um chazinho junto, isso mesmo. Vamos almoçar junto, vai ser bom demais. Você vai conhecer nossa equipe. Renan, Lídia, Pastor William, Cássia. Eles são, você vai ver a gentileza que esse grupo é. Maravilhoso. E os nossos, vai conhecer a moçada aqui, ó, da produção, os câmeras aqui, ó. Aqui, ó, vai ser bom demais. Passei muito rápido, né? Tá bom, passei muito rápido aqui. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a sua palavra, que esse é o nosso objetivo aqui no programa. Fazer com que, pelo Espírito do Senhor, a gente se apaixone ainda mais pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui para estudar a Bíblia. Diante de tantas incertezas neste mundo, o Senhor nos dá a certeza através da palavra. Diante de toda a angústia que nós vivemos, nos desafios do dia a dia, o Senhor nos dá paz através da Tua palavra. Que a gente entenda os Teus propósitos agora, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para que a gente estude a Bíblia juntos agora. Abra sua Bíblia. Ontem nós estudamos a Semana da Criação e foi o primeiro tema do tema número 3, que é a criação. Eu citei ontem que o olhar de Moisés, né, já era um olhar de pós-dilúvio, né? Moisés vai escrever o seu livro 2.500 anos, né? Da terra já havia sido criada, o dilúvio havia acontecido 2.000 anos depois. Mas mesmo assim Moisés tem uma visão inspirada pelo Espírito Santo e ele faz uma descrição de cada detalhe, de cada animal. É o poder do Espírito de cada animal dentro da sua classe, né? Ainda que antes era um ambiente perfeito. E hoje nós vamos ver Moisés fazendo Moisés, o escritor do livro de Gênesis, dos 5 primeiros livros, fazendo a descrição da criação, da criação do homem. E eu quero te convidar a ir para Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra.
Alguns aspectos são importantes aqui, eu sempre gosto de destacar. A criação da imagem e a descrição da capacidade que Deus dá para o homem dominar a terra mostram que o homem, você sabe que sempre o homem, ele tem esse desejo de dar forma para Deus. O homem tem desejo de dar esta forma, assim, Deus é desse jeito. E quando a gente estuda um pouco a cultura dos povos no Oriente Médio, os povos antigos, você vê que muitas vezes a imagem de Deus está associada a animais. Há esse desejo do ser humano. E quando a gente vai para o texto bíblico, a imagem de Deus está relacionada à figura do homem. Ou seja, o homem foi criado à imagem de quem Deus é. E essa descrição de imagem ela é física, mas ela também é dessa capacidade de domínio e capacidade de discernimento. Como Deus é. Quando é Tomé que pergunta, deixa eu ir ao texto bíblico aqui, só um minutinho, que eu acho que vale a pena a gente considerar. São João, capítulo 14, versos 8 a 10, é Filipe, né? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, quero ler aqui com você, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Filipe está dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Entender que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus mostra que este ser humano tem valor, esse ser humano tem significado. Veja que Deus dá a capacidade de multiplicação, né? Para que a terra fosse cheia, a capacidade multiplicar e encher a terra, sujeitar e dominar sobre os peixes do mar. Esse dia eu estava conversando com um colega, o pastor Robson Aleixo, trabalha aqui com a gente. Quando a gente pensa sempre que o ser humano invade, isso, estamos falando de um ambiente pós-pecado, que é o ambiente de hoje, né? Mas o ser humano invade um território inóspito, onde a gente tem um animal selvagem, esse animal ataca porque, de alguma forma, eu estou invadindo o lugar dele e ele sente medo daquele que deveria governar, daquele que deveria dominar, que é o ser humano. Deus deu domínio para todos os seres criados. Deus deu domínio para o ser humano, para todos os seres criados. E disse Deus, né? E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as árvores que deem semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Então, só antes de entrar aqui, que Deus, lembra lá que a criação tem uma cronologia para que haja sustentabilidade. E esse ato a gente está destacando, quando a gente está falando de domínio, a gente está falando da capacidade de discernimento, a capacidade de organização e a capacidade de cuidado. Não é um domínio de opressão, porque o ser humano não existe na Terra ou não estava na Terra, até porque a gente tinha um ambiente perfeito, um ambiente que não era um ambiente de pecado. O ser humano estava ali para cuidar da Terra, para cuidar dos seres criados. Então, quando a gente olha a palavra dominar, a gente vê que o homem tem uma responsabilidade de cuidar da natureza, o homem tem uma responsabilidade de cuidar das espécies. Por quê? Porque a criação é a manifestação do amor de Deus, como a gente viu ontem. Então Deus fez tudo isso com o objetivo de tornar este ambiente um ambiente perfeito, um ambiente agradável. E o homem vem para cuidar disso, porque tudo isso agora é uma relação que existe entre o homem e o seu Criador. Mas hoje eu quero explorar um pouquinho mais que Deus está preocupado também em dar para o homem todo o sustento.
Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, dando a capacidade de cuidado, dando a capacidade de discernimento, mostrando, criando ali a sua própria imagem, mas Deus tem o cuidado com o ser humano. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Eu não sei se você acompanhou o programa de ontem, mas essa expressão bom, e aqui vejam que no ato da criação do ser humano, Deus vai dizer que isso era muito bom. A palavra bom aqui é útil, é belo, e o Senhor vê que aquilo que Ele fez era muito bom. Você é útil, você é a expressão da beleza de Deus. Se eu estou falando para você neste momento que não se sente útil, que não se sente valorizado ou que perdeu o propósito para a sua vida, por que eu estou aqui? Lembra que quando eu leio a Bíblia, eu leio a descrição da criação, o Senhor revela que eu tenho utilidade e que eu sou importante, que eu tenho valor. As pessoas podem até dizer que você não é, mas aquele que te criou, Ele diz que você é. E eu quero ouvir, nesse momento, a voz do Criador. Eu sei que é um desafio muito grande para a gente, porque parece que as palavras ou aquilo que as pessoas dizem tem uma força maior sobre os meus ouvidos. Mas o Senhor diz hoje para mim, você é importante, você tem valor, você é especial dentro do plano da criação e dentro do plano da salvação que nós vamos ver na semana que vem. Por quê? Porque um tema da Bíblia está ligado a outro tema. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deixa eu, antes de ler o texto e dar explicação, é interessante que quando a gente analisa a criação do homem, primeiro a criação de todo o ambiente terrestre, como a gente viu, que é gradativo, é intencional, tem objetivo, e quando a gente vê a criação do homem, do ser humano, e depois do homem e da mulher, a gente vê que há uma separação distinta dessas duas criações aqui, ou desses dois atos criadores. Por quê? Porque eles são importantes, porque eles estão em pé de igualdade. Por isso o Senhor vai mostrar detalhes da criação de um e detalhes da criação de outro. Lembra? O autor bíblico, Moisés, foi inspirado para escrever cada detalhe dos dias da criação. Moisés foi inspirado para escrever a criação do ser humano, a criação do ser humano homem e a criação do ser humano mulher. Isso por um acaso? Não, porque é um objetivo do Senhor. O Senhor, mais uma vez, age de forma intencional. O Senhor quer revelar que eu e você somos importantes nesse processo criativo. Agora sim, vamos analisar o texto de Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse tema da criação está relacionado à existência humana, está relacionado à vida, está relacionado ao tema do que acontece com o homem após a sua morte, o que acontece com ele quando o fôlego de vida vai embora. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, mas eu quero destacar aqui, que o homem é criado do pó da terra, mais o sopro de vida, o fôlego de vida que só Deus pode dar. O mesmo poder da palavra que criou é o poder que dá a vida agora para o ser humano. E esse sopro de vida, esse fôlego de vida, é o que faz com que a gente tenha a capacidade de discernimento, a capacidade de viver, a capacidade de dizer, é por aqui que eu vou, este é o meu caminho. Quando o ser humano está ligado a Deus, dependendo de Deus, tendo vida
tanto a vida de fôlego quanto a vida de discernimento, o homem sabe para onde ele deve ir. Quando o homem se afasta de Deus, ele não sabe para onde vai. E quando ele não sabe para onde vai, ele também perde a vida. Pode perder literalmente o sono da morte ou pode perder a vida como significado. Por isso que São João 10, verso 10, Jesus diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você tem vida? Você vive? Tem significado aí no seu viver? Quero dizer para ti que, por mais realização que a gente pode ter nas coisas do cotidiano, nossa vida só terá significado e valor se nós estivermos ligados ao Senhor. Quero que você pense um pouquinho sobre isso. Vamos aqui? Então, a soma das duas coisas, o pó mais o fôlego de vida, faz com que o homem agora passe a ser uma alma vivente. E a alma vivente aqui o homem é uma pessoa. A soma das duas coisas faz com que eu seja uma pessoa. Deus não colocou uma alma, sabe? Um ser que não está conectado em mim, ou um ser quando eu morro ele sai. Não é o tema de hoje, mas só para você ver como isso tem uma ligação. A ligação de que eu dependo do Senhor para ter vida, vida consciente e vida desfrutada, são as duas coisas. Sequência, para a gente entender a descrição detalhada, verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O homem agora tem a capacidade de dominar ou de cuidar, de cultivar tudo aquilo que o Senhor havia feito. Há uma ligação direta do homem criado com aquilo que foi criado na terra, sabe? Por isso, quanto mais nós nos aproximamos do que foi criado por Deus, mais nós nos identificamos com o nosso Criador. Quanto mais desfrutamos da terra, desfrutamos da natureza, quanto mais estamos ligados aos animais, né, que Deus criou, mais nós nos identificamos com o Criador. Dá para entender por que isso acontece? Porque de alguma forma eu volto às minhas origens. Quando eu desfruto, quando eu estou no meio da natureza, eu volto às minhas origens, aquilo que Deus desejou para mim. Por isso eu devo desfrutar, eu devo me aproximar. E eu convido você, né? Desafio você, o final de semana está aí, vai caminhar com seus filhos no meio da natureza, vai à praia, contemple e desfrute da companhia dos animais. Por isso, o bichinho de estimação, eu tive a alegria de crescer na cidade, acho que até já falei aqui isso, crescer na cidade com ambiente de sítio. Então, era as galinhas pelo quintal, o cachorrinho ali perto da gente, sabe? Então, viver assim, volta a gente o plano que Deus tinha originalmente para nós. Sequência. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus vai dar um limite para que o homem exerça a sua capacidade de discernimento. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não está tirando a liberdade, eu já citei isso nessa temporada, mas Deus está dando para o homem sua capacidade de escolher, e é na capacidade de escolher que eu manifesto, que eu revelo, que eu mostro se amo ou não amo a Deus. O Senhor precisava. Quando o Senhor diz para você é esse caminho e não é esse, o Senhor não está tirando a sua liberdade. Está aqui muito claro no ato de criar. Disse mais o Senhor Deus, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso aqui é importante, está separado. O Senhor vai descrever a criação da mulher aqui. E a palavra aqui, a ideia de que o homem não esteja só, a solidão é prejudicial ao bem-estar. E ele precisava de uma auxiliadora, alguém que fosse complementar e alguém que fosse idônea. E é interessante que essa palavra auxiliadora se refere na Bíblia, normalmente a quem Deus é. O ser humano precisa o ser humano, ou o homem precisa de Deus. E nesse caso o homem precisa dela, a mulher. E Deus sabia disso. Quem tem a capacidade de conhecimento ou competência para realizar bem alguma coisa, capaz, competente, é a ideia de idônea. Então, não existe desigualdade. Os dois são iguais. O Senhor coloca alguém do lado do homem porque o homem precisa desse alguém. O Senhor descreve a criação do homem, descreve a criação da mulher porque eles são iguais. Eles têm uma responsabilidade juntos. Ela é uma auxiliadora, alguém que o homem necessita que esteja do lado, assim como nós necessitamos da existência de Deus na nossa vida. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, capaz, competente. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Vejam que Deus lhe dá um pesado sono, porque esse ato criador é o encontro, primeiro, do ser criado, a mulher, com o seu Deus. Assim como o homem ser criado teve um encontro com Deus. E quando individualmente, primeiro eu olho para o meu Criador, agora eu tenho a capacidade de olhar para aquele que foi criado e apreciar. Eu só vou olhar da forma como eu devo olhar para o ser criado, se primeiro eu olhar para aquele que me criou. Eu quero orar para que Deus nos ajude a termos um olhar correto para aquele que vive do nosso lado, que você tenha um olhar correto para a sua esposa, para o seu esposo. Pai do céu, nos ajude a olharmos para o Senhor, para olharmos corretamente para o nosso cônjuge. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Um bom final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau.